Glória a Deus. A paz de Cristo a todos. Amém? Jesus é bom e Ele cuida de nós. Meus irmãos, uma alegria imensa de estar aqui outra vez, né? Pode sentar, fique à vontade. Estar aqui outra vez para compartilhar com vocês, adorando a Deus, e uma obra tão grande que está sendo construída, né, feita aqui, com muita graça, com muita honra, muito esforço e muita fé, para que possamos servir ao nosso Deus, adorar a Ele, louvar a Ele e aprender dele aqui neste lugar. Que muitas vidas aqui sejam salvas e preparadas para que possamos chegar no nosso objetivo. Que o propósito primeiro chama-se Boda do Cordeiro. A Boda do Cordeiro, aí segue-se para outra repartição. Mas primeiro chegarmos lá. E toda essa preparação ela é feita aqui. Deus nos proporcionou para que seja feita aqui. E Ele vai usar quem? Vai usar eu, você, para podermos alcançar outras vidas, outras pessoas. Ele poderia usar os anjos, mas esse privilégio foi dado a nós. No passado Ele fez isso. E os anjos, eles não aceitam um não como resposta. Vindo da parte de Deus a uma pessoa, os anjos não aceitam um não como resposta. Então, se ele viesse pregar o evangelho a uma pessoa e ela dissesse não, ele era morto na hora, fulminado na hora. Então, foi dado a nós. E o tema é um tema propício. Eu até perguntei para minha filha, vocês estão preparados para ouvir o que Deus quer falar ao coração de vocês sobre esse tema? Estão preparados? Estão preparados mesmo? Porque esse tema, ele nos chama para um ajuste. Para um ajuste. Esse tema, ele é exclusivo à igreja. A igreja. Porque como está escrito, filhinho, já é a última hora. E a última hora trata-se da última dispensação, chamada dispensação da graça. E nós estamos no finalzinho dela. Terminando ela, entra juízo, é tribulação. E o que João, ele traz a nós, como igreja, para que nós possamos atentar para essas informações, e ele escreveu, aí ele diz assim, como ouviste que vem o anticristo? Quem aqui já ouviu que vem o anticristo? Quem já ouviu? Ninguém ouviu? Então ele está dizendo, como ouviste que vem o anticristo? Não vou ter muito tempo, porque o Ronaldo pregou ontem nesse tema, e ele não deixou muita coisa para a gente. Mas o Espírito Santo, na proporção, aí ele vai dando algo para a gente passar para a igreja. E você fique atento para ouvir Deus falar ao teu coração. A gente já ouvimos os louvores, é bênção, é a preparação. Os louvores e a preparação é bênção de Deus. Agora você vai ouvir, e para você ouvir, você fica em silêncio. Não, você perde a bênção. Porque o inimigo, ele é rápido para tomar a bênção. Ele é rápido. Fica atenção, presta atenção que vai ter uma bênção para cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Presta atenção, Deus vai falar diretamente no teu coração nesta noite. Diga assim, eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção. Você veio buscar a sua bênção e eu também. Então ele diz assim, ouviste como já foi dito, que vem o anticristo. Mas deixa ele para lá, nós não vamos tratar dele não, porque isso aí não é para nós. O anticristo não é para nós, é para quem vai ficar no arrebatamento.
Mas vamos voltar a nossa atenção para um detalhe que João diz assim, ó. Bem, agora muitos têm se feito anticristo. Nesse sim. Nesses a gente vai voltar a nossa atenção para eles. Os que se têm feitos anticristo. Tá bom? Até porque o arrebatamento da igreja não vai ser assim. Segundo, como está escrito lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, está escrito assim, Paulo escrevendo assim, que ninguém vos engane, que não será assim. Antes virá apostasia. Virá apostasia. E essa apostasia, ela vai sair do meio, de dentro da igreja, que são aqueles que vão se fazer anticristo. Mas para que a gente entenda isso melhor, nós vamos para o contexto desse texto. Aqui no capítulo de número 1 da primeira carta, João chama a nossa atenção e ele diz assim, ó, o que era desde o princípio. João foi privilegiado porque Deus revelou a ele. Deus revelou a ele que era Jesus. Está escrito lá no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então foi revelado isso para João. E aqui João, ele passa para nós. Chegamos até aqui. Muito bem. Muitos aqui já fizeram a confissão de fé. Já estão na caminhada. Então tá bom. Aí ele quer saber. João quer saber aonde é que a tua fé está edificada. Ele quer saber. Aí ele escreve aqui, ó. O que era desde o princípio. Ele fala de Jesus Cristo. Ele existe desde a eternidade. O que ouvimos? João teve pessoalmente com Cristo durante 3 anos e meio. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. João viu o que Cristo era homem. Ele era homem, Deus e homem. Então ele ouviu e ele viu e ele tocou. E ele tocou em Cristo. Aqui ele está jogando por terra já aqui, nessa introdução, todos os que se fazem anticristo, que esses que se fazem anticristo, ele vem trazendo uma doutrina ao contrário, um ensinamento ao contrário, dizendo que só em Deus, ou só em Jesus, ou só no Espírito Santo, mas não crê na Trindade, ou só em Cristo, mas não no Cristo crucificado, só em Cristo, deixa de lado a cruz. E Paulo, aos Gálatas, ele diz, olha, se pregar outro evangelho que não seja esse, o da cruz, que seja anátema, ainda que desça um anjo do céu. O evangelho da salvação, ele tem que vir com cruz, tem que ter a cruz. Sem a cruz, não é verdadeiro, é um evangelho falso. É um evangelho dos que se fazem anticristo. Então João, ele diz aqui, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram, da palavra da vida. Da palavra da vida. Quem é essa palavra da vida? É Jesus. É Jesus. Mas ele se materializou. E foi tocado, e João tocou. Então ele diz, olha, ele é Deus, mas também é homem. É homem. Podemos confiar, porque ele foi enviado para um propósito. E temos que abraçar esse propósito. Então ele diz aqui, ó, porque a vida foi manifesta. Estava escondida em Deus, mas nos foi revelado. Quando ele se fez homem, ele se revelou a nós. Estava escondido em Deus. Como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Agora esse verbo, a palavra logos, agora é a rema que está conosco. Foi revelado, está conosco. Aí ele quer saber se a tua fé está fixada aqui nessa base. Porque se não tiver nessa base, a sua fé é em vão. Então ele nos mostra isso. Tá bom, agora você sabe, né? Ah, não, minha fé está em Cristo Jesus. Mas o da cruz, eu quero saber se é o da cruz. É o da cruz, tudo bem.
Só que essa fé no da cruz requer de nós agora comunhão. Comunhão. Ele vai tratar agora da comunhão. Vamos saber como é que está a comunhão de vocês. Aí ele diz assim: o que vimos e ouvimos, isso anunciamos. Isso anunciamos para que também vós tenhais comunhão convosco. Aí ele diz assim: essa comunhão é com o Pai e com o Filho. E com o Pai e com o Filho. Se não tiver comunhão com o Pai e não com o Filho, não vale. Se tiver comunhão com o Filho e não com o Pai, também não vale. Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem tem o Pai, tem o Filho. Quem não tem o Filho, a ira de Deus, do Pai, permanece sobre ele. Então temos que ter essa comunhão. E a nossa comunhão, ela é verdadeiramente com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A comunhão com Cristo assegura a comunhão com o Pai. Pronto. Ele está tratando dessa comunhão. Comunhão. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra, ele seja completo, não pela metade. Ele ainda está tratando de comunhão. Aí agora ele vem tratar assim, ó. Esta é a mensagem que dele ouvimos. Qual foi a mensagem que dele ouvimos? Ele apresenta a verdadeira mensagem da cruz, em comparação com o falso, a mensagem falsa. E vos anunciamos que Deus, ele é luz. Aí ele vai tecendo aqui, soltando, ele é luz. Quanto à sua natureza, a sua essência e o seu caráter. Deus, ele é luz, e não há nele treva nenhuma, nem escuridão espiritual, não existe nele, nem sequer um pouquinho de escuridão, não tem. Então se você está nele, você também é luz. Você também é luz, não pode misturar. Não pode misturar. Aí ele diz assim, ó: se dissermos que temos comunhão com ele e seguirmos andando em trevas, mentimos-nos. Essa informação é falsa. Não está batendo as informações. Não está batendo. Afirmar ser salvo, e não mesmo o tempo em andar, afirma ser salvo, mas o tempo que anda em treva, automaticamente desmente nossa afirmação. Então a afirmação é falsa. Não, eu ando na luz, ou eu estou na luz, mas as suas caminhadas é em trevas. Então essa informação não bate. Então João está alertando isso à igreja. A igreja. Não é os que estão lá fora, é a igreja. Aí ele diz assim, ó: se praticarmos a verdade, ele está em nós. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se afirmamos que temos comunhão com ele, ao mesmo tempo andarmos na luz, que é ele, então se cumpre, se completa. Agora, se afirmamos que estamos na luz, mas as nossas atitudes e obras mostram que estamos nas trevas, então a informação é errada. Vai ter problema no final. Vai ter problema. Tempo de crente não salva ninguém. Tempo de crente não salva ninguém. O que salva é o dia que se chama hoje. Se tu ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. É o dia que se chama hoje. Amanhã já passou. Amanhã, aliás, vai vir. Ontem já passou. Então ontem ficou na história, o amanhã é mistério, mas hoje é o dia presente, é um presente de Deus que nos dá a oportunidade nessa dispensação da graça para a gente perdoar, para a gente amar, para a gente se consertar, para a gente viver uma vida reta diante do nosso Salvador Jesus Cristo.
no nosso Salvador Jesus Cristo. E sempre eu prego isso lá na igreja onde eu pastoreio. Ela passa rápido a nossa vida. Eu convido um obreiro para a gente se matricular e fazer um curso. Aí eu vou na casa dele, na quarta-feira, pego ele, vou lá no grande templo, a gente faz as inscrições e começa a fazer aquele curso. E aí a gente retorna, aí eu deixo ele na casa dele. Quando foi no outro dia, 10 horas da manhã, lá para as 10, 11, a irmã dele liga para mim: pastor, o que foi, meu filho? O fulano acabou de falecer. Sério? Acabou de falecer. O que eu quero dizer com isso? Se tu não aproveitar essa oportunidade e absorver aquilo que Deus tem para te dar, que isso vai valer para toda a eternidade, para a tua vida, tu perdeu tempo aqui. Você negligenciou. Hebreus capítulo 2, versículo 3. O que será de nós se negligenciarmos esta tão grande salvação? Ou o que você dará pela tua salvação? Nada, você não tem nada. Você não tem nada. Então aqui João nos mostra isso. O que segue a Jesus Cristo, seu Filho, aquele que segue a Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Então aqui Jesus ele mostra aqui para João, e João escreve: olha, vocês crentes, prestem bem atenção. Vocês ainda não estão num corpo glorificado. Existem 3 formas de você pecar: palavras, atos, pensamento. Aí ele diz assim, ó: mas vocês crentes, que já confessaram a Jesus, vocês ainda vão pecar. Mas eu vou aqui mostrar para vocês algo precioso que vai ajudar vocês. Não se preocupa com isso, no sentido de ficar preocupado: eu pequei e agora não vou mais ser salvo, e agora? Não existe nenhum recurso, não existe nenhuma solução para mim. Porque tem igrejas por aí que quando você peca, ela te excomunga. Não serve mais. Pecou, já era. Batizou nas águas, desviou, já era. Mas aqui João ele revela para nós, igreja, que se nós estivermos em Cristo, em toda essa nossa fraqueza carnal, mas com o coração aquebrantado, porque o Espírito Santo ele estando em nós, quando nós pecamos, há aquela cobrança do Espírito Santo. Porque você não vive mais na prática do pecado. Você não vive na prática, mas pelo um deslizes ou por outro você peca. Mas aí ele apresenta aqui a solução. Ele diz: olha, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pronto. Obrigado, Jesus. Eu sei que eu sou carne, eu sou fraco. Eu sei que tem hora que alguém chuta na minha canela e eu quero passar um braço no pé do rio dele. Mas a Bíblia diz: irei, mas não pequei, aí eu me controlo. Mas se porventura isso passar do meu controle, eu recorro ao sangue de Jesus. E ele nos purifica. E a gente continua na jornada. Não pode desanimar. Porque o que está preparado para nós é tão precioso, é tão precioso, é tão precioso, que o nosso inimigo é dia e noite, dia e noite, dia e noite do teu ouvido, ó. Tu não vale nada, tu não presta, não adianta, tu não vai ser salvo, não adianta, tu pecou, não adianta, tu é assim, não adianta. Aí você diz assim: atrás de mim, Satanás. Porque lá no livro de Tiago deixa lá uma cartinha: humilhai debaixo da potente mão de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir e ele foge. Não é
é ceder, é resistir. Às vezes você luta. Eu quero fazer uma faculdade, aí você resiste, é chuva, é granizo, é sol, é isso, o dinheiro não dá, mas dá um jeito, faz alguma coisa, faz isso, você não desiste. Aí eu preciso fazer isso, vou fazer, então aqui nem aqui, ó. Da outra vez a gente estava lá embaixo, agora nós estamos aqui. Como mudou, e mudou, como mudou, mudou mesmo. Então, agora para seguir a Cristo, para receber vida eterna e permanecer nas mansões celestiais com Cristo, aí qualquer coisinha, não quero mais ser crente, não quero mais congregar. A irmã olhou assim de lado, não quero. Olha, meus irmãos, deixa eu falar para vocês aqui. Eu mostrei aqui essa condição. Ainda estamos num corpo de carne, mas nós temos todo esse recurso para nos ajudar. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos uma igreja, nós estamos sendo acobertados por uma oração de toda uma igreja, do pastor dessa igreja, dos anjos nos ajudando. Então não tem como a gente fracassar. Não tem como fracassar. Só se a gente decidir mesmo. Como justamente no tema está escrito: muitos têm se feito anticristo, têm apostatado da fé, têm recuado, ou têm criado outro tipo de doutrina para tirar aqueles que estão com Cristo. Aí João, ele mostra aqui para a gente também o pecado. Aí ele escancara, ele mostra. Aí ele diz assim, ó, no versículo 8 do capítulo 1: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Refere-se a iludir-se. Não, agora eu estou em Jesus Cristo, eu não tenho pecado. Está iludido, o inimigo iludiu. É uma armadilha. Fica atento, fica vigilante. Nós nascemos com o pecado herdado. O pecado herdado, ele só vai ser aniquilado quando Jesus se manifestar. Quando ele se manifestar. É por isso que temos que ter cuidado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Isso não se refere a toda a verdade, mas o que diz respeito dos crentes, mas sim que a verdade da residência na natureza pecaminosa. Então, ela está em nós, temos que saber disso, não esqueça disso. Porque é nessa brecha, nessa falha, que o inimigo trabalha. Aí você diz: eu não tenho pecado, eu sou santo, puro santo, santo, santo. Não. Nós somos pecadores remidos, batalhando para galgar uma posição tão excelente. Tão excelente, tão excelente. É porque se você, às vezes, se descuida e fica olhando com o olhar material, olhar carnal, mas se você olhar com o olhar espiritual, você vai enxergar totalmente diferente. O Espírito Santo vai te mostrar, até porque nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos a coroa da criação. Ele criou o céu, criou terra, criou os ar, criou mata, criou água, criou tudo. Mas aí ele diz: agora eu vou criar a coroa da minha criação. Isso, coroa, autoridade, poder, autoridade, poder, autoridade, poder. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Então ele está colocando aqui para nós, João, fazendo aqui um apanhado sobre esse versículo aí. Olha, vamos ver como é que vocês estão, tá? Como é que vocês estão? Se confessarmos os nossos pecados, de respeito às ações pecaminosas, qualquer que possam ser, o pecador, ele deve crer, ele deve crer. O santo deve confessar, ele crê e tem que confessar. Se ele não fizer isso, ele vai ter problema no final. Interessante que João viu também, Deus revelou para ele. Ele olhando ao trono branco, ele diz assim: eu vi aquela grande multidão, grandes e pequenos, ricos e pobres. Isso não é para nós,
João trata aqui o que nós devemos fazer para que possamos estar atento. Pronto. Pecado. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso. Olha aqui, ó. Eu não tenho pecado. Você está dizendo que não tem, mas Deus disse que tu tem. Está chamando Deus de mentiroso, é? Tu está fazendo ele de mentiroso? Se ele está dizendo que tem, ele revelou para João, e João escreveu e está aqui escrito, como é que você agora está dizendo que você não tem pecado? É melhor você quebrantar seu coração, se humilhar e dizer: Senhor, eu sou um pecador mesmo, me ajuda, eu preciso chegar lá, Senhor. Não sou eu, Senhor. Tem meu pai, tem minha mãe, tem meus irmãos, tem minha família, tem meus amigos, tem pessoas por aí que eu nem conheço. Eu nem conheço. Eu estava ministrando na igreja. Aí estava lá o rapaz e a mãe dele. Aí ninguém se manifestou. Aí eu fazendo a oração final para terminar o culto, o Espírito Santo no meu coração: ora por aquele rapaz, chama ele, ora por ele, repreendendo o espírito da morte. Aí eu chamei a mãe dele: olha, por favor, traz seu filho aqui, vamos orar por ele, repreendendo o espírito da morte. Ela: sim, trouxe ele, oramos por ele, repreendendo o espírito da morte. De madrugada o abençoado comeu ainda veneno de rato com gasolina, mas não morreu. Jesus chegou primeiro na vida dele. Sabe o que ele disse para mim depois? Ele foi lá, meu obreiro, o porteiro, ficou um tempo lá. Ele disse: eu cheguei em casa, fiquei sentado lá no fundo do quintal. Aí eu olhei no muro da minha casa assim, escura, e tinha um monte daqueles bichinhos pequenininhos. Pulava para lá, pulava para cá e dava cambalhota lá no muro. Eu digo: é demônio, e muito. E eles olhavam para mim e riam, ele dizendo. E eles induziram ele aí, de madrugada, a comer veneno de rato com gasolina. Mas o Senhor chegou primeiro, já tinha revelado e foi repreendido. Está vivinho da Silva até hoje. Foi repreendido. Então agora, nesse exato momento, tem muita gente tentando se suicidar. Você é privilegiado, você está aqui. Você está comendo maná do céu. Mas tem gente aí que está comendo as alfarrobas do mundo, e estão lá. E o inimigo botando uma corda no pescoço e dizendo: tu não presta, ninguém gosta de ti, ninguém te ama. É outra mentira de Satanás. Ninguém pode se queixar por falta de amor, porque João 3,16 está escrito, o próprio João, esse que nós estamos falando dele, deixou escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não pode se queixar. Esse amor é imensurável. Não existe explicação para esse amor. Pode teu pai te largar, tua mãe te largar, tua mulher te largar, teu marido te largar, teus filhos te largar, mas Jesus não te larga. Jesus não te deixa. Não te deixa. Vamos lá, vamos continuar a viagem. Você tem que saber que você é pecador, que você precisa se humilhar, pedir perdão. Tá, isso é para crente. João está pregando para crente. Aí ele diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Agora aqui ele nos apresenta Jesus Cristo, o advogado fiel. Para o mundo, Jesus é apresentado como o Salvador do mundo. A igreja é como o advogado fiel. O advogado fiel. Aí ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Isso apresenta o fato de que
O Senhor nos salva. Ele nos ama. Ele não quer entregar de mãos beijadas para o inimigo. Aí ele entra na posição de advogado. Eu vou advogar a causa dele. Porque o inimigo, ele é o promotor, ele é o acusador. Aí ele diz, não, mas ele fez isso. Ele fez aquilo. Mas aí Jesus não. Mas ele se arrependeu. 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 Mas ela se arrependeu. Mas ela se arrependeu. Mas ela se arrependeu. E aonde há arrependimento, há perdão. Há perdão para mim e para a tua vida. É por isso que ele diz, filhinho, já é a última hora. Não brinca, é a última hora. É a última dispensação, a dispensação da graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Já é a última hora, no final dessa dispensação. Aí ele apresenta Jesus Cristo como advogado fiel. Agora vem as evidências. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que ouve e guarda as minhas palavras, João 14, 23, o Pai o amará. Ele é amado de meu Pai, Jesus disse. E eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Faremos nele morada. É evidência. Nisto sabemos que o conhecemos. Refere-se a conhecê-lo. Quanto à salvação, se guardarmos os seus mandamentos. Se guardarmos os seus mandamentos. Aí você diz, Senhor, eu não consigo. Você não está só. Você não está só. João no capítulo 15, versículo 5. A parte B do versículo vai dizer assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, é diferente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É diferente. Eu posso todas as coisas. Se não me foge a memória, Colossenses 4,13, não foge a memória, não sei, está fugindo. Mas é isso aí, não estamos só. Não estamos sozinhos. Se dissermos que estamos só, estamos mentindo. Ele diz assim, ó, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos. Essas nossas confirmações não correspondem às suas exigências. Então realmente não o conhecemos. Não conhecemos ele ainda. Porque não guardamos. Não está sendo guardado. Nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor do Pai verdadeiramente está nele. Está nele. Então aqui ele nos mostra o alicerce. Ele nos mostra a comunhão. Ele nos relata que temos pecado, mas ele também nos apresenta um advogado, também apresenta as evidências. O que tua boca está falando, não é o que as tuas obras estão dizendo, está mostrando. Há uma contradição de informações. Fala, mas age de outra forma. Está havendo contradições, não está batendo, a conta não está fechando. Fechando. E a matemática de Deus, ela é afinada. É afinada. Não adianta vir com conversa mole. Não adianta vir com subterfúgio. Não adianta. Paliativo. Não adianta. Ou é ou não é? Jesus, não adianta, rapaz.
servir a 2 senhores. Não vai funcionar. Tu tem que decidir. Não dá para compartilhar. Aí vem a prova. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio o tiveste. E esse mandamento é o amor. É o amor. É a base de tudo, é o amor. É o vínculo da perfeição, é o amor. Sem o amor não adianta, não vai funcionar. Cristo, Ele é a base, Ele é o amor. Deus é amor. Oh, aleluia. Deus é amor. Não adianta, meus irmãos, Ele não vai aceitar. Ele diz assim: este mandamento, ele é antigo. Ele diz assim: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é o antigo. E ele volta de novo para o amor. Ele volta para o amor. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Caiu em contradição do amor. Caiu em contradição. Porque o amor, ele requer renúncia e sacrifício. O amor tudo crê, tudo suporta. Tudo crê, tudo suporta. Ele acredita, ele confia, ele peleja, ele luta, ele não entrega fácil. Porque ama. Eu tive a oportunidade de pregar 1 ano lá nos presídios de Porto Velho, Rondônia. Um dos presídios bem perigosos lá, chamado Urso Branco. Eu tive a oportunidade de ministrar lá 1 ano. E eu olhava para aquelas mães, e elas chegavam lá, sol quente, mas ela ia lá levar alguma coisa para aquele filho que estava preso lá. Aí eu olhava assim, eu digo: é verdade. Se ela que é mãe está tendo esse esforço todinho, e Jesus por nós. E ele diz que o Espírito Santo, ele intercede por mim, por ti, com gemidos inexprimíveis. Se você soubesse o valor que você tem para Deus, nós somos preciosos para Deus. E para Jesus muito mais, porque foi Ele que pagou a conta, foi Ele que pagou a dívida. O interessante é que Ele diz assim: Pai, 3 vezes, se possível, passa de mim este cálice. Mas aí, na sua onisciência, que nem nascido você nem eu éramos ainda, aí ele vê o Tibúrcio lá: rapaz, mas eu preciso salvar o Tibúrcio. Que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ele viu esse coral, ele disse: eu preciso salvá-los, Pai. Tu já enviaste tantos e eles fracassaram. Uns pela sabedoria, outros pela força, outros pela paciência, mas eles falharam. E agora só restou eu, porque eu preciso salvar o José, a Maria, o Montonho, o Gabriel, e aí sucessivamente. E ele se esforçou ao extremo. E agora a gente fica dando uma de bonzão. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, dessas vidas. Não quero mais ser crente. Não quero isso. Você não aguenta uma pressão vinda da parte de Deus. Homem nenhum na terra não aguenta.
só deu uma palhinha nessa pandemia. E eu tinha falado na igreja, em épocas passadas, eu digo, olha, vai chegar um momento que alguém vai querer entrar na igreja e a porta vai estar fechada e essa pessoa não vai entrar. E aconteceu. A gente só podia fazer live. E aí eu estou lá pregando no domingo e a porta da igreja fechada, blindex, e o camarada lá, eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero pelo menos uma oração. Sabe o que foi que eu fiz? Partiu meu coração, mas eu disse, não pode, é decreto, não pode. Ele sem máscara, não tinha, eu digo, não pode. Aí eu lembrei de Jesus quando ele disse assim, quando alguém chega, Senhor, abre a porta, abre-nos a porta. Aí o Senhor disse, apartai-vos de mim, eu vos não conheço, quem sois? Vós que praticais a iniquidade. Abre-nos a porta, Senhor, abre. Hoje está escancarado. Foi fácil, meus irmãos. O que Jesus passou por mim e por você. Temos que valorizar mais, tem que ter mais respeito, tem que ter mais reverência. Quando se trata de Jesus, temos que ter mais reverência, mais cuidado, mais amor, mais atenção, mais carinho. Ele diz, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, Ele se faz presente. Então a vida do crente é essa, se tem só um, começa a louvar, oh glória a Deus, aleluia, Jesus é bom. Aí chegou outro, irmão, como é que tá? Tá benção, então vamos cantar. Aí já começa a virar culto. Aí Jesus está no meio, aí já é culto. Ali já sai bênção, já sai revelação, ali já sai milagre, já virou culto. Virou culto. E quando vier culto tem milagre. Talvez você está dizendo, não está acontecendo nada aqui, você que pensa. Pede para Jesus abrir teus olhos espirituais para tu ver como é que está aqui. Tem gente aqui que está com a armadilha pronta pelo inimigo e o Senhor está quebrando, está repreendendo. Está repreendendo tua vida. Ele quer te dar vitória. Então vem a prova. Não vai dar tempo para passar tudo, porque isso aqui foi só a introdução para chegar, hein? Chegar no tema. Isso aqui foi só a introdução para chegar no tema. Para a gente entender esse tema. Que ele diz no versículo 18, filhinhos, já é a última hora. Todo o período que vai do primeiro até o segundo advento pode ser sentido e ser chamado de realmente a última hora. A última hora, a última dispensação é essa. Estamos no final dela. Primeira dispensação, inocência no jardim. Segunda dispensação, a consciência pecou, agora tem a consciência, né? A terceira dispensação, governo humano. A quarta dispensação, os patriarcas. A quinta dispensação, a lei. Nós estamos na sexta dispensação e no final dela, que é a graça. Que é a graça. Terminando a graça, aí vem a sétima, e a sétima é acerto de conta. É juízo de Deus contra as nações, os povos e todos aqueles que rejeitaram a Jesus. Todos aqueles que tiveram oportunidade, tiveram a chance, negaram o sangue do Cordeiro. Aí ele diz assim, ó,
Como ouviste que vem o anticristo, bem agora muitos se têm feito o anticristo. Esse anticristo que ele está falando aqui, ele não vai ser revelado agora, porque a segunda Bíblia diz que tem um que segura ele, que está ali, ó, que resiste. E quem é que resiste? É a igreja. Aqui tem o Espírito Santo de Deus da vida, porque ela é chamada de noiva do Cordeiro. Ela é chamada de noiva, então ela resiste. O Espírito Santo está nela, então ela resiste. Existe. Então ele não vai se manifestar, mas ele é o homem do pecado. Vem com todo o poder de Satanás. Mas isso é para os que vão ficar. Meu propósito com Cristo, meu foco com Cristo é o arrebatamento da igreja. Há uns que não crê. Há uns que não crê. Também não vou questionar com eles. É melhor eu ficar com o que está escrito e dizer, eu vou me adiantar, não quero chegar atrasado, que a irmã falou aqui, já antes. Eu quero me adiantar, não vou chegar atrasado. Bom, algum está dizendo, não, é depois do arrebatamento. Digo, eu vou me preparar para antes. Para antes do arrebatamento. Não para depois. Aí ele diz assim, ó. Esses que se fizeram anticristo, eles estavam conosco, se familiarizando, aprendendo, ouvindo, se preparando para saírem e formar uma igreja com doutrinas falsas. Aí ele diz assim, ó: saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, permaneceriam conosco. Mas isso é para que se manifeste que são todos. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Nem todos somos uma igreja só. Então ele aprende, ele está aqui no meio, ele olha, ele observa e tal, e pá. É com esses que João está dizendo para a gente se preocupar. Porque daqui para frente o que vai valer é a fé. Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. É de fé em fé até se tornar varão perfeito. Agora, se a tua fé não foi bem preparada, bem trabalhada, e se ela não tiver alicerçada aqui em Cristo, que João, ele mostra aqui no capítulo 1 de primeira carta, aí já era, você está perdido, porque você vai correr atrás dessas fábulas, e essas fábulas no final vai te trazer um grande prejuízo, uma grande tristeza. Não vai ser teus pais, teus irmãos, teus amigos que vai te salvar. Não vai. Lucas 16, 22 tem uma parábola do rico e do Lázaro. O rico morre, Lázaro também. Aí ele diz assim: pai Abraão, pede para Lázaro olhar pelo menos na ponta do dedo, colocar aqui na minha língua, que eu estou em grande tormenta. Quintura aqui está demais. Isso. Não dá mais não. Tu lembra que lá na terra, olha, tinha uma abundância, e Lázaro não tinha nada, mas Lázaro guardou a fé. Ele guardou a fé. Ele guardou a fé. E ele estava na bênção. E aquele rico estava lá. Aí o rico disse assim: mas pai Abraão, por favor, pelo amor de Deus, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos lá. Eu tenho 5, ele lembra dos irmãos. Manda alguém lá para que pregue para eles, para que eles não venham para cá também. Olha, vocês não acreditaram na palavra, nos profetas que estão lá. Vai vir tudo aí para esse lugar que tu está. Mas se ressuscitar alguém e for lá falar, eles vão crer. Disse negativo. Fizeram investimento atrasado. Pai Abraão, vamos fazer um investimento missionário, manda alguém lá. E esse investimento atrasado não vale mais. E a prova é tão grande que ainda que alguém fosse ressuscitado e fosse lá e pregasse, eles não iam crer, porque Jesus foi morto, sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou e continuou pregando, e muitos não creram. Então não valeu. O
que vai valer aqui é a fé, a tua fé em Jesus Cristo. A tua fé em Jesus Cristo, para tu vencer o anticristo, para tu vencer. Na realidade não é esse anticristo, o homem do pecado, mas os que se fazem anticristo, porque eles vão te abordar com doutrinas falsas. E tem mais, tá? Não vai ser qualquer pessoa não. Esses que se fazem anticristo, são pessoas dotadas de sabedoria, de conhecimento, persuasão. Mas o crente hoje nem lê a Bíblia, não quer mais. Nem lê a Bíblia, não quer mais. Aí Mateus 22, 29 diz assim, o próprio Jesus dizendo: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais. Errais. O próprio João aqui nos alerta, 5,39 de João, diz: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, testemunha. Mas você não lê, você está muito ocupado, a sua vida espiritual para você não está tendo valor. Mas um dia você vai sentir falta disso, vai sentir falta disso. E para concluir, porque o tempo já foi, porque amanhã alguém vai trazer outra palavra no sentido do tema, mas o Espírito Santo vai inspirar essa pessoa, e domingo também, e sucessivamente, até ele voltar. Para fechar, meus queridos e amados irmãos, ele diz assim: qualquer que nega o filho, tampouco tem o pai. Eu não sei como é que é a liturgia aqui do culto, mas lá no final a gente pede para a igreja levantar e que alguém se manifeste para fazer essa aliança com Cristo hoje, agora. Talvez você diz assim: eu sou crente, mas olha, ele te falou aqui, se você tem raiva do seu irmão, ou se você não está com a sua fé em Cristo, aí você vê, de repente, mas eu ia na frente. Olha, você ouve a palavra desce no seu coração, gera fé. A fé gera milagre. A fé gera milagre. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aí gera um milagre. Há quebrantamento. Se não houver quebrantamento, não há milagre, não adianta. Não adianta. É malhar em ferro frio, é enxugar gelo. Se não houver quebrantamento, um reconhecimento que você precisa do perdão de Deus, que você não está alinhado, que precisa se alinhar. Mas se houver esse reconhecimento, esse quebrantamento, aí você vem aqui na frente, a gente vamos orar por você. Aí você vai sentir um alívio. Você vai sentir uma paz, que ele disse: a minha paz eu vos dou, não vos la dou como dá o mundo. Aí você vai para sua casa, chegando na sua casa: Senhor, abençoa minha casa, meu lar, abençoa minha família, meus vizinhos, abençoa essa cidade, abençoa, Senhor, liberta essas pessoas. Há alguém nesta noite, vou repetir de novo, alguém nesta noite que quer vir aqui na frente fazer um concerto com Jesus, receber oração. Mateus 10, 32. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos do Pai que está no céu. 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei. De repente você está dizendo assim: ixi, é tão difícil de ir na frente. Mas a palavra do Senhor diz assim: mas um dia chegará o dia que todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confessará.
toda língua confessará, todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Meus irmãos, eu sei que quando eu retornar para minha cidade, eu vou retornar de cabeça erguida, sabendo que Deus não me trouxe aqui em vão e que a palavra foi ministrada. Agora a responsabilidade é pessoal. Ela é pessoal. Medite, analise e veja o tema. Estamos no final dessa dispensação, não brinque. Amém?